Vamos lá, meus amigos, com muita força, com muito otimismo, retomar os nossos estudos sobre o direito das obrigações. Estamos aí enfrentando, os diversos critérios classificatórios, as diversas modalidades, das obrigações. Então, dando continuidade, vamos colocar aqui, classificação quanto à pluralidade. Olha aí, classificação quanto à pluralidade. E a pluralidade, meus amigos, poderá ser uma pluralidade de objetos, ok? E de sujeitos, certo? Vamos lá. Meus amigos, em relação à pluralidade de objetos, a doutrina costuma classificar em obrigações cumulativas, tem obrigações cumulativas, ok? Obrigações alternativas e obrigações facultativas. A grande maioria dos doutrinadores costumam classificar a pluralidade de obrigações em relação aos objetos em cumulativas, alternativas e facultativas. Vamos tecer aí breves comentários a respeito de cada uma delas. As obrigações, meus amigos, cumulativas, o próprio nome já sugere, são obrigações que contêm o quê? Mais de uma obrigação, Mais de uma obrigação a ser cumprida. Por isso, cumulativo. Então, professor, vamos colocar então, possui mais de uma obrigação. Nem precisaria colocar mais de uma obrigação a ser cumprida, Mais de uma obrigação. E neste caso, o professor poderia dar um exemplo? Nossa, os exemplos nos ajudam, muito a conseguir retirar essa carga teórica, essa abstração. Um exemplo, contrato de locação, ok? Nós sabemos que o contrato é uma das modalidades, um dos meios, de se criar um vínculo obrigacional. Então, um contrato de locação, locação de um apartamento, vamos dizer assim, locação de um apartamento. Neste caso, nós temos, num primeiro momento, o quê? A obrigação de pagar o valor referente ao aluguel, ok? Mas nesse caso, como eu dei exemplo do apartamento, nós poderemos eventualmente também acumular essa obrigação do aluguel mais condomínio. Do aluguel mais condomínio mais água, luz, telefone, sistema de internet, ok? Então esses seriam aí os exemplos de, vamos aí colocar aqui, Vamos lá, contrato de locação. Aqui, contrato de locação. Então vamos colocar aqui, aluguel mais IPTU, dívida fiscal também, energia elétrica. Vamos colocar aqui, água, água e esgoto. Tá certo? Então, seria esse aí um exemplo de uma obrigação cumulativa. Poderia dar outros exemplos, como a questão muito interessante, que é a questão da pensão alimentícia. Muitas das vezes a pensão alimentícia, meus amigos, ela pode ser cumprida, adimplida, neste caso, com o pagamento material, caso em dinheiro, mas também pode haver casos em que o devedor ele se vincule também de uma obrigação denominada in natura, ok? Escola, o exemplo seria o quê? Escola, plano de saúde, outras obrigações que não estejam circunscritas ao quê? Ao valor da prestação mensal, da obrigação mensal dos alimentos, tá certo? Então, vejam, essas demais obrigações cumulativas, parte da doutrina também irá chamar o quê? De uma obrigação aditiva. Enquanto não forem adimplidas, cumpridos todos os objetos da obrigação, vejam, inexistirá o cumprimento integral. É bom que os senhores coloquem, deixem isso bem assentado no caderno.
Então vejam, essas obrigações cumulativas, elas são aquelas que se revelam, né, se traduzem em mais de uma obrigação, porque se acumulam, ok? E aí uma vez, como acabei de explicar, uma vez que essa adição aí, né, essas demais obrigações aí, se não forem cumpridas, não haverá o quê? Não haverá a extinção, ok? Então vamos lá. E a obrigação, professor? Obrigação alternativa. Olha só, bem tranquilo, o critério classificatório, o próprio nome já nos ajuda, né? Obrigação alternativa são obrigações que contêm, que permite o quê? Uma possibilidade de escolha do objeto, né? Do objeto da prestação. Então vejam, há uma possibilidade aí, essa possibilidade de escolha, inclusive a doutrina coloca como possibilidade disjuntiva. Os meus amigos aí que estudam, inclusive para concurso público, raciocínio lógico, né? É um tema tratado lá em raciocínio lógico também. Então, as obrigações alternativas, vamos colocar aí, as obrigações alternativas são aquelas que permitem, né? Olha aqui, ó, que permitem, que há uma possibilidade de escolha, ok? Possibilidade de escolha no cumprimento da prestação. Por isso eu disse, chamei de possibilidade também, aparece muito isso em prova, possibilidade disjuntiva. E qual seria o exemplo, professor? Vamos aí a um exemplo. O exemplo neste caso aqui, meus amigos, seria, vamos dizer assim, eu tenho uma obrigação, essa obrigação é de pagamento em dinheiro, ok? Então, o pagamento em dinheiro. Ou a entrega de um bem. Eu faço o pagamento em dinheiro, mas há possibilidade, né? Existe a possibilidade também de se optar, ok? Por um objeto, certo? Então, ou eu entrego o dinheiro ou entrego um bem. Olha aí, vamos colocar aqui, ó, qual é o exemplo? Olha só, cumprimento em espécie ou entrega de uma coisa, de um bem, tá certo? A entrega de um bem. Joia, maravilha. Detalhe, aqui o que é importante deixar assentado, então vamos colocar aqui, ó, uma OBS aqui, ó, uma observação. Depois eu desço um pouquinho facultativo. O importante é deixar assentado o seguinte: a escolha, neste caso, sabe a quem cabe? A escolha cabe ao devedor. A possibilidade de escolha dele. Ou eu pago em espécie, em dinheiro, ou então entrego um bem. Então essa possibilidade aí sempre ao devedor, professor? Não, estamos, meus amigos. Estamos no direito civil. E no direito civil, excetuado, eu sei que os senhores já estudaram, excetuado aquelas normas que são denominadas em normas cogentes, ok? Existem as normas dispositivas em que as partes podem estipular tratamento diverso daquele emanado do comando ali, da regra, ok? São normas dispositivas, lembram-se? Normas cogentes, não admite convenção entre as partes. Já as normas dispositivas, como o próprio nome já sugere, permitem essa disposição, né, essa maior liberdade das partes pactuarem. Então vejam, a escolha será sempre do devedor? Não. É possível também o quê? Haver disposição contrária, ou seja, as partes disporem de modo diverso, ok? É isso que nos informa, meus amigos, o artigo, olha aí, ó, artigo 252 do Código Civil. O artigo 252 do Código Civil irá nos informar que, olha o 252, tratando, né, lá no capítulo 5, especificamente, né, das obrigações alternativas, que é o que nós estamos cuidando aqui. Ele irá nos informar que, nestas obrigações alternativas, a escolha cabe a quem? Olha o que já conversamos há pouco. Cabe ao devedor. Se outra coisa não se estipulou. Se não se estipulou de um modo diverso, a escolha sempre caberá ao devedor. Tá certo? E aí eu sei que você fez essa distinção entre norma dispositiva e norma cogente, já retroalimentando os estudos. Ok? Enfrentar a última classificação, que são as obrigações facultativas, mas eu vou colocar ela um pouquinho abaixo aqui, ó. Olha aqui, ó. Obrigações facultativas. Obrigações facultativas.
Vamos lá. Meus amigos, as obrigações facultativas são aquelas obrigações que contêm possibilidade extraordinária, ok? Extraordinária para quem? Para o devedor. Vejam, trata-se de uma obrigação simples, daquele critério que nós já conversamos, ou seja, contém uma única prestação. Só que, mesmo contendo essa única prestação, há a possibilidade do que? Se faculta ao devedor, a faculdade ao devedor de cumpri-la com outra obrigação diversa. Ok? Então, esta, meus amigos, na verdade, ela é uma construção jurisprudencial. Ok? Trata-se aí de uma construção jurisprudencial. Nós não temos isso de maneira regrada. É uma construção jurisprudencial, como eu acabei de dizer, de modo que elas contêm essa possibilidade. Vamos colocar assim, ó, facultativas contém uma possibilidade, olha aí, extra, ok? Extraordinária. Contém essa possibilidade extraordinária para quem? Para o devedor. Para quem? Para o devedor, ok? Então, obrigação simples é aquela obrigação que contém uma única prestação, mas com faculdade para o devedor de cumpri-la com outra, né? Uma outra prestação, uma prestação diversa. Tá certo? Meus amigos, penso que em relação à pluralidade de objetos a gente esteja bem. Então vamos adiante? Vamos lá. E a pluralidade de sujeitos? Já, meus amigos, pluralidade de sujeitos, olha só, nós iremos encontrar também, né, do mesmo modo, 3 espécies de obrigações em que há pluralidade de sujeitos. A primeira delas, obrigação simples. O próprio nome sugere, professor? Simples mesmo. Vejam, são obrigações em que existe somente o quê? Um credor e um devedor. Um credor e um devedor, então não há possibilidade o quê? De se dividir. Ok? Trata-se de uma obrigação simples. Vamos colocar isso aí no caderno? Obrigações, então vamos lá, obrigação simples. Vamos manter aqui a tradição a cor. Ó, são aquelas em que existem apenas um credor e um devedor, certo? Um credor e um devedor. Agora, ao lado, né, dessa, em contrapartida, em contraposição a essa obrigação simples, nós teremos as obrigações divisíveis. Vamos a elas. Obrigações divisíveis. Olha só, meus amigos. Obrigações divisíveis. Neste caso, aí sim, seriam obrigações em que há mais de um credor. Olha aí a pluralidade, né? Há mais de um credor e um, né, ou devedor. Pluralidade, tanto no polo passivo como no polo ativo, ok? Dentro daquela visão classificatória que fizemos lá no início, ok? Então, os elementos podem se dar com pluralidade desses elementos, tanto no polo ativo como no polo passivo, ok? Então, quando há a possibilidade de fracionamento da prestação obrigacional em tantos quantos forem aí os sujeitos, o objeto deve permitir isso, ok? O que? A possibilidade, é importante, a possibilidade de fracionamento da prestação, ok? Isso é importantíssimo. Vamos colocar aqui, ó, quando a possibilidade de fracionamento, da prestação, ok? Vamos colocar aqui, ó, prestação obrigacional. Nunca é demais, meus amigos. Nunca é demais da prestação obrigacional. Tá certo? Então vejam, meus amigos, neste caso, professor, qual seria o exemplo aí, né? Qual seria o exemplo? Obrigação de pagar dinheiro, a possibilidade de se dividir, havendo pluralidade de devedores, é perfeitamente possível. E pluralidade de credores também. Vários credores em relação a esse, eu estou chamando de obrigação de dar, né? No caso aí, dinheiro. Nós iremos estudar logo à frente a questão da teoria do pagamento, ok? Mas nesse caso, é possível dividir? Sim. Então a regra geral, meus amigos, ela indica que havendo pluralidade de devedores, ambos se submetem à regra do rateio, tá?
ambos se submetem aí à regra do rateio. Nesse caso, de pluralidade de quem? Daqueles dos devedores, sujeito passivo dessa relação. E acontece. Existem concursos, já disse aos senhores em mais de uma oportunidade, que acontece de se exigir institutos como esse que estamos conversando agora a respeito dessa pluralidade, a possibilidade das obrigações se dividirem e aparecer isso em latim. Então vamos colocar aqui em latim como ela iria aparecer. Aparece assim, ó, concurso, olha aí, concurso, tá anotando? Concurso com U, partes, coloca aí, concurso, partes, tá certo? Concurso partes fiunt, não sei se a pronúncia é por aí, F-U-N-T, tá certo? Concursos partes fiunt. E aí, meus amigos, professor, olha só, onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor, pluralidade de sujeitos, tanto no polo ativo como no passivo, em obrigação que seja divisível, a possibilidade, veja, havendo possibilidade de ser divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores ou devedores. Estamos falando do que, meus amigos? Do rateio. Regra do rateio, regra da divisão. Divisão essa, olha, concurso, partes fiunt. Regra do rateio, anote, deixe isso aí no seu caderno e ficará um manual, ó, de categoria. Legal, meus amigos? Um manual bacana. E aí vamos à última classificação, então, quanto à pluralidade de sujeitos. Quanto à pluralidade de sujeitos, nós teremos a última classificação. Estou colocando em azul, cadê? Aqui, o azul aqui. Vamos lá! As obrigações indivisíveis. Olha aí, obrigações que são consideradas indivisíveis. Obrigações indivisíveis. Meus amigos, obrigações indivisíveis são aquelas em que o próprio nome já sugere. Professor, é elementar. Sim, eu sei, mas nós precisamos passar por isso. Vejam, não há possibilidade de fracionamento, não há possibilidade de divisão. Então coloque aí no seu caderno. Ó, quando não há, olha aí, né? O prefixo de negação aqui, eu gosto muito de deixar isso assentado com os meus amigos. Olha só, cuidado. In é o prefixo de negação. Quando não há possibilidade de divisão. Olha aí. Quando não há possibilidade. E eu vou trocar essa expressão divisão por um sinônimo, que é o que cai muito em prova. Possibilidade de fracionamento. Ok? Fracionamento da prestação obrigacional. Professor, e o exemplo? Olha só. Vamos dar um exemplo? Vou me manter fiel ao exemplo buscado agora há pouco do apartamento. Vamos nos manter aí? Vamos lá. Neste caso, ó, a entrega, né? Olha aí. A entrega de um AP, como diz a garotada, de um apartamento. Vejam, meus amigos, neste caso, tanto os que estão obrigados a entregar, como aqueles que irão receber, há possibilidade de fracionar? Não há. Não há possibilidade de fracionar. E olha só o que nos informa o artigo 258. Vamos dar uma olhada? Olha só. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato. Uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada razão determinante ou negócio jurídico. Ok? Ou um negócio jurídico. Maravilha. Eu acho que bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Agora, cuidado. Cuidado. Olha aí, vamos colocar aqui uma observação aqui. Observação. Cuidado. Olha aí uma OBS. Vejam, meus amigos, havendo essa pluralidade de devedores, cada um deles pode ser compelido a pagar o todo. Olha aí, nós vamos ver daqui a pouco um outro critério classificatório.
Anote aí nessa observação. Olha só, havendo pluralidades. Eu vou com vocês aqui, ó. Pluralidade de devedores. Cuidado, hein? Pluralidade de quem? De devedores. Neste caso, cada um deles pode ser compelido a pagar o todo, tá? Ó, pluralidade de devedores. Vou colocar aqui, ó. Cada um pode pagar, ó, caixa alta, o todo, tá? Cada um pode ser compelido a pagar o todo. Então, pois o objeto da prestação ele é indivisível, ok? Por ser indivisível, é possível se exigir de um deles o pagamento, o cumprimento integral da obrigação. Agora, no caso de pluralidade de credores, aí muda um pouquinho. Porque cada qual poderá exigir o cumprimento integral? Sim. Só que o devedor, neste caso, ele deve exigir um negócio que eu gostaria de deixar assentado aqui para os senhores, que é denominado de caução de retificação. Olha só, caução, olha aí, no caso de credores, né? Olha aqui, ó. Caução de retificação. E quando tem espaço, deixe bem claro aí no teu caderno, quando tem espaço essa caução de retificação, quando há pluralidade de credores, e aí o devedor, para se eximir, para extinguir essa relação obrigacional, ele vai fazer o quê? Ele vai exigir dos demais credores o quê? Uma caução de retificação. Uma caução de retificação. Dá uma olhadinha, isso nós iremos encontrar onde? Aqui, ó, no artigo 261. Ou melhor, inicia pela leitura do 260. Vamos lá, 260. Vou colocar 260, 261, tá? Ó, 261. 261. Vamos lá. Se a pluralidade, ó, 260 aí, ó. Se a pluralidade for de credores, prestou atenção? Neste caso agora, credores. Se for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. Mas o devedor ou os devedores se desobrigarão pagando. Olha só, se desobrigarão pagando. Inciso 1. A todos conjuntamente. Show? Aí, tranquilo. A todos conjuntamente, maravilha. Os devedores se desobrigam. Ok? Agora, presta atenção no inciso 2, que é o que a gente conversou sobre caução de retificação. Inciso 2. A um, dando este caução de retificação dos outros credores. Ok? Caução de retificação dos outros credores. E por que isso, meus amigos? Para que o devedor, meus amigos, pague apenas ao credor, neste caso o credor número 1, de forma eficaz e perfeita. Né? É necessário que esse credor ele apresente o quê? Um documento que os outros credores estão chancelando, estão anuindo o pagamento apenas àquele credor. Né? Apenas àquele credor. Trata-se o quê? De uma garantia. Olha aí, de uma garantia, de uma caução. Né? De que os outros credores concordam com o pagamento integral a apenas um deles, Se, neste caso, houver o que? Previsão de solidariedade ativa. Nós vamos estudar já. Solidariedade ativa. Coloca no teu caderno aí, ó. Observação 2. OBS 2. Coloca aí. Se houver previsão de solidariedade ativa, aí neste caso a caução será dispensável. E a gente pega um gancho, né? Falei de solidariedade ativa. Meus amigos, tem um outro critério classificatório, ok? Vamos pegar um gancho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Obrigações solidárias. Olha só que bacana, que legal. As obrigações solidárias são obrigações que criam o quê? Olha só, olha que bacana a gente, né, trabalhar com associação para que fique mais claro para todos nós. Essas obrigações solidárias, essa solidariedade, meus amigos, elas criam o quê? Uma massa única de credores ou devedores. Olha aqui o que nós conversamos há pouco, né, nas obrigações indivisíveis.
Havendo pluralidade de credores nas obrigações indivisíveis, o que acontece? Todos se obrigam, ok? De modo que todos se obrigam tanto a receber quanto a adimplir, ok? Não foi isso que acabamos de conversar? Então vamos colocar aqui uma conceituação rápida. São obrigações solidárias, elas criam o quê? Olha aí, ó, criam uma massa. Olha aí, vou colocar aqui destacado, uma massa única. Será que é necessário colocar dessa forma? Sim, vamos lá, professor. Uma massa única, tanto ativa quanto passiva. Massa única de credores ou devedores, certo? Cria uma massa única, então, tanto de credores como de devedores. Vejam, não preciso dizer aos senhores. Há, nesse caso, o quê? Há uma multiplicidade de protagonistas, de credores e devedores, né? E esta multiplicidade, né, criando essa massa única, meus amigos, ela está assentada onde? Está assentada num dos princípios que informam a nossa ordem jurídica civil, um dos princípios muito caros, né, ao direito privado, que é o quê? O princípio da confiança, o princípio da probidade, não é isso? Então essa confiança é uma confiança, neste caso aí, mútua, ok? Uma confiança mútua. Essa pluralidade de sujeitos aí se torna o quê? Passa a tornar-se uma unicidade, né? Pluralidade de sujeitos e há uma unicidade de objeto. Então, cada devedor responde, nesse caso, pelo todo da obrigação. Ou, no caso dos credores, cada credor poderá exigir também o quê? O pagamento integral. Vejam que quando eu conversei com os senhores, só há espaço para caução de ratificação quando não há solidariedade ativa. Conversamos há pouco. Havendo solidariedade no polo ativo, né? É necessário a caução? Não. Por quê? Porque o credor ele poderá exigir o pagamento integral, independentemente de ser ou não indivisível. Certo? Agora, cuidado. Sempre terá, né? Haverá sempre a necessidade de ter muito cuidado. E onde é que entra o nosso cuidado? É a nossa OBS aqui. Olha aqui, vamos colocar aí, OBS. Onde é que ela entra? A observação aqui está no artigo 265. Artigo 265 do Código Civil. Por quê, meus amigos? Vamos ver o que nos informa o artigo 265. Ou melhor, vamos dar uma olhada no 264? Vamos lá, tão curto. Vamos fazer a leitura e isso é muito importante para nós. A leitura, eu sempre oriento os meus alunos em sala de aula a fazer o quê? Estudar com a legislação ao lado e de preferência, meus amigos, a legislação física. Esse aspecto gráfico, essa disposição e essas tuas anotações serão fundamentais para o dia da prova, porque daí a gente fotografa aquilo ali, você vai falar assim, nossa, para puxar na memória fica muito mais rápido. Veja o que nos diz o 264 que está dentro desse capítulo 6 aí, né, das obrigações solidárias. Artigo 264. A solidariedade. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor. Cada um com direito ou obrigação à dívida toda. Olha só, foi o que acabamos de conversar. Agora eu 265. Aí sim, 265, cuidado. Tanto é que nós vamos anotar. O 265 irá nos informar que solidariedade não se presume. Nossa, isso, né, como dizem os concurseiros, isso não cai em prova, isso despenca. Né? Então, vejam, literalidade do texto normativo. Solidariedade? A solidariedade presume-se? Não. Olha aí, é o texto, é o comando, é o legislador dizendo o seguinte, ó, solidariedade não se presume. Solidariedade não se presume. Meus amigos, se a solidariedade não se presume, aí nós vamos chegar, e o texto continua, não é possível, então ela resulta do quê? Olha
olha aí o próprio texto, a segunda parte do 265, ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Resulta da lei ou da vontade das partes, meus amigos. Da lei ou da vontade das partes. Tá certo? Então, vejam, o que é importante você colocar e deixar aí no teu caderno bem assentado. Não se presume. Da lei ou da vontade das partes. Ô professor, dá um exemplo. Me dá um exemplo pra gente, né, pro caderno ficar bacana. E se alguém me perguntar, opa. Exemplo. Solidariedade decorrente da lei? Vamos lá. Vejam, artigo 12. Olha só, artigo 12 do Estatuto do Idoso. Depois eu sei que você vai fazer a leitura. Artigo 12 do Estatuto do Idoso. Ok? A responsabilidade, o princípio da solidariedade, né, familiar, né, da responsabilidade dos descendentes para com os seus ascendentes. Olha só, resulta da lei, essa solidariedade decorre da lei, viu, meus amigos? Não é da vontade das partes, não. Aí é uma imposição estatal. Uma imposição estatal. É triste, né? Porque vejam, se fazer necessário a existência de um comando normativo para obrigar alguém a se responsabilizar pelo seu ascendente. Não posso me estender aqui. Agora, cuidado. Aqui, nesse aspecto, coloca aqui, ó, coloca 3 asteriscos aqui, ó. 3 asteriscos e você vai anotar agora no teu caderno. Vejam, meus amigos, o contrário não é verdadeiro. E a responsabilidade dos ascendentes pelos descendentes? Esta não resulta da lei. A lei, ó, silencia. Em relação ao quê? O dever de prestação alimentícia, né? De alimentos, que é um conceito amplo, tá, pessoal? Neste caso, a prestação alimentar, esse dever, esse não se presume a solidariedade. Em relação a quem? Aos descendentes. A lei silencia. Anote aí, esse dever de prestar alimentos está lá no artigo 1698. Ok? Olha aqui, ó. Artigo 12 do Estatuto do Idoso e artigo 1698 em contraposição, né? Ambos informados pelo princípio da solidariedade. Certo? Joia! Agora, vontade das partes. Meus amigos, vontade das partes, penso que dispensa comentários. Autonomia privada, é isso? As partes podem aí, né, criar esse vínculo solidário, ok? De solidariedade, tanto os credores quanto aos devedores. Tudo bem? Agora, penso que não seja demasiado, só muito rapidamente, olha aqui, ó, deixar a classificação, embora tenhamos já, né, conversado a respeito, coloca assim no seu caderno, ó, obrigações solidárias. Então aqui nós teremos o que? Também a possibilidade de solidariedade ativa, ok? E solidariedade passiva, certo? A solidariedade poderá tanto ser passiva quanto ativa. Quer colocar? Eu já toquei nesse assunto, mas coloquei no teu caderno. Solidariedade ativa, multiplicidade de credores, né? Multiplicidade de credores. Já a solidariedade passiva, multiplicidade de devedores. Legal? Dei o exemplo aí, falei, né, nesse caso aí, da prestação de alimentos aí em relação ao idoso, ok? Em relação ao idoso. Poderia também, os senhores poderiam colocar um outro exemplo. Querem colocar um outro exemplo aí? Coloque aí o artigo 942 do Código Civil. Dá uma olhadinha aí também, coloca o 942 do Código Civil. E o artigo 7º, lá no parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, neste caso, nós teremos o quê? Responsabilidade integral de cada devedor pela integralidade da prestação, independentemente da divisibilidade do objeto. Tá certo? Eu espero ter contribuído um pouco aí para que a gente, né,
consiga ir se desvencilhando aos poucos dessas classificações, ok? E agora talvez a gente, né, talvez seja o ponto alto desses critérios, ok? O ponto alto, porque iremos tratar de uma classificação agora quanto ao objeto. Olha aí, ó, quanto ao objeto, quanto à prestação. Olha só, quanto à prestação. Meus amigos, em razão dos objetos das classificações, olha só, aliás, me permitam fazer o seguinte, né, o seguinte comentário. Um bom entendimento, uma boa chave para um bom entendimento desses critérios está em identificar o objeto da prestação. Esta é a chave para um bom entendimento. E isso desde os romanos, desde lá com os romanos, as obrigações elas se diferenciam sob 3 óticas em 3 aspectos. Vamos a eles. Olha só, a obrigação ela pode se referir a uma coisa. Olha aí. Professor, sim. Pode ser a obrigação. E essa obrigação recair o objeto, a prestação ser uma coisa. Mas também poderá ser o quê? Um fato. Olha só. Um fato. A obrigação relativa a um fato. E por último, 3. A uma abstenção. A uma abstenção. Vejam, meus amigos, sob esses 3 aspectos, e isso remonta, inclusive, esse pensamento na antiguidade clássica, né? Rememora aos romanos, porque uma obrigação em que o objeto seja uma coisa é uma obrigação de dar. Olha só, vou colocar aqui, ó, quanto ao objeto, obrigação, olha aí, né? As obrigações ou obrigação. Olha só, as obrigações. Obrigação de dar, ok? Obrigação de dar. E se for um fato, professor? Olha só, obrigação de dar, coisa, res, ok? E um fato, obrigação de fazer. Alguém está, eu vou especificar uma. Obrigação de fazer. E obrigação de abstenção, né? Obrigação de abstenção. Obrigação de não deixar, né? De não fazer, de se abster, certo? Vamos a cada uma delas aqui. Obrigação de dar é aquela em que o devedor, olha aí, ó, o devedor se compromete, a entregar uma determinada coisa. Uma determinada coisa a quem? Ao credor. Então, ó, o devedor se compromete a entregar, olha aí, ó, a entregar a coisa, a res, olha aí, a coisa a quem? Ao credor. Ao credor. Olha só, retomando, sujeito ativo, sujeito passivo da relação obrigacional. E o que é o objeto entre ambos, entre devedor e credor? Uma coisa. Legal? Já na obrigação de fazer, nós temos um fato, meus amigos. Entre eles, o objeto que vincula sujeito ativo ao sujeito passivo é um fato. Então, neste caso, vamos colocar? Não quer demais. Coloque aí, ó, o devedor. Neste caso, tá anotando? O devedor ele se compromete a prestar determinado serviço. O devedor se compromete, de novo, olha aqui, ó, se compromete a prestar um serviço. Neste caso aqui, ela é uma obrigação que recai sobre uma conduta humana. Recai sobre uma conduta humana, ok? Alguém é um fato, alguém há de prestar. O objeto está no fazer, conduta humana, postura aí nesse caso
ativa, ok? Então é uma obrigação futura de fazer, ok? Então vamos lá, devedor prestar um serviço ao credor. Olha aí, bacana, olha só, novamente, devedor, credor. Neste caso, olha que ficou bacana, olha como é que vai ficar bacana. Obrigação de dar, entregar uma coisa. Obrigação de fazer, prestar um serviço. Olha só, bacana, vai ficar um quadro legal. Agora veja, meus amigos, e no caso da obrigação de não fazer? Obrigação de não fazer. Neste caso, o devedor assume, vamos, coloca novamente, ó. O devedor, eu falei assume, eu escrevi não, o devedor, eu escrevi se compromete. O devedor se compromete a quê nesse caso? O devedor se compromete a um dever de abstenção, não é isso? Se compromete a não prestar, a não desempenhar determinada atividade. Então o devedor ele se compromete, sim, ó, vou colocar aqui em grande, ó, destacado, a não realizar, né, determinada atividade, conduta, né? A não realizar, eu vou colocar atividade aqui, ó. A não realizar uma atividade. Ele se compromete com quem? Com o credor, ok? Com o credor. Mantendo-se aqui fiel, ó. Olha aí que bacana. Fica um quadro, tá ficando um quadro bacana, ó. A não realizar. Olha aqui, ó. Destaquei mais uma vez aqui. Com isso, meus amigos, vejam, nós chegamos à primeira observação, o primeiro recorte. Olha só, vamos colocar a primeira OBS aqui, ó. Ó, OBS 1. OBS 1. Olha só, dar, obrigação de dar e fazer consiste em obrigações, o quê? Positivas. Positivas. Já a obrigação, olha só que bacana, de não fazer é uma obrigação negativa. Uma obrigação negativa. Ok? Essa é a primeira observação, o primeiro recorte. Penso que seja bacana, que a gente consiga visualizar. Ok? Obrigação, meus amigos, quanto a esse critério classificatório, e esse é o mais exigido. Se os senhores pegarem os editais, né, tiverem acesso aos editais, os senhores irão observar que é a classificação mais exigida para concurso público. Agora, professor, onde é que eu me localizo no código? O senhor que tanto, né, incentiva e estimula assim. Olha só, a obrigação de dar a partir do artigo 233. Anote aí, ó, artigo 233. 233 e seguintes. Já a obrigação, né, de fazer, artigo 274 e seguintes. Ok? 274 seguintes. O código ele vai fazer obedecer a essa classificação também. Já a de abstenção, né, a obrigação de não fazer, nós iremos encontrar a partir do artigo 250. Olha aí, artigo 250 e seguintes. Tá certo? Artigo 250 e seguintes. Olha aí, me localizei, fiz o meu, né, o meu esquema, o meu fluxo aqui, para que eu possa agora desenvolver passo a passo cada uma dessas modalidades, ok? Agora, penso que não seja demasiado lembrar aquelas aulas de teoria do fato jurídico. Damos lá que essa prestação, esse objeto aqui, a partir inclusive da dicção do artigo 104, esse objeto deve ser lícito, ok? Por quê? Porque os objetos ilícitos, o devedor já tem o dever de se abster, ok? Então, não é demais, viu? Não é demais lembrar nisso, não. Vejam, o objeto tem de ser lícito. Os objetos ilícitos aí, né, decorrem já da própria lei, esse dever de abstenção. A autonomia dos particulares, ela está onde? Ela está na não contrariedade à lei. Esse é o princípio da legalidade para o particular. Ok? O particular pode fazer tudo, menos aquilo que a lei impeça. Tá certo? Então eu penso que esse seja um detalhe importante, digno de registro.
Uma segunda observação, uma OBS 2, eu sei que já fiz essas observações anteriormente, mas vamos reassentar. Meus amigos, o contrato é fonte de obrigações, ok? Então, olhando para isso aqui e para esta autonomia, né, de que gozam as partes em entabularem vínculos obrigacionais, ok? Segundo segundo a sua predileção, as suas necessidades, desde que não descumpra, né, aquilo que a lei impeça, nós temos então o quê? O contrato enquanto o quê? Enquanto fonte. Né? Sei que já reassentei isso por diversas vezes, mas o contrato enquanto fonte de obrigação, ok? Fonte de obrigação. E aí, meus amigos? Não é, olha só, obrigação então de dar, fazer e não fazer. O objeto da relação obrigacional é a prestação debitória. Então coloca assim, ó, o objeto é vou até trocar a cor, hein? É a prestação debitória, ok? É a prestação debitória. É a ação, olha aí, positiva, né? É a ação, dar ou fazer, ou a omissão, em que o devedor, ele se compromete, ele fica, né, adstrito, e que o credor tem o quê? O direito de exigir, tá certo? Bacana. Silda Becker. Vamos lá. Então, meus amigos, vamos tecer rápidos comentários, singelos comentários, a cada uma dessas modalidades. Vamos iniciar pela obrigação de dar. Olha só, professor, obrigação de dar. Poderia aí, né, trazer um conceito ainda que rápido para nós? Sim, olha só, obrigação de dar, meus amigos, basicamente nós conversamos a esse respeito. É aquela em que o objeto, a prestação debitória, ela se assenta, né? Ela consiste no compromisso de entregar uma coisa. Essa coisa tem que ser determinada ou determinável. Meus amigos, não há muito, né, o que devagar nesse respeito. Professor, então me dê um exemplo. Sim, pois não. Vamos a um exemplo. Compra e venda. Olha só, no caso de uma compra e venda, doação, ok? Uma permuta, um comodato, ok? Então vejam, em todos esses contratos, se nós iremos estudar depois eles em espécie, qual é a característica semelhante entre eles? Todos esses contratos, a pessoa, ela assume o quê? Ela assume uma obrigação de transferir, ou seja, de dar, ok? É bem tranquilo. Agora, tranquilo, mas inspira cuidados. E você que está fazendo anotação no teu caderno, faça a seguinte observação. Eu vou colocar aqui, tá? Se é uma prestação, né, como eu acabei de dizer, que consiste numa obrigação assumida, numa prestação debitória de entregar, de transferir uma coisa, poderia cair uma perguntinha maldosa, né? Maldosa em uma prova, no sentido do que? Olha só, vamos colocar aqui, ó, OBS. Observação, cuidado, casca de banana, né? Ó, daria até pra gente brincar aqui, ó, uma bombinha aqui, ó, uma bombinha aí na sua, né? Na sua prova. Isso não vai acontecer, ninguém vai te pegar. Nós somos estudiosos, cientistas, nos debruçamos, né, com afinco, com vigor. Vejam só, se a obrigação de dar ela é de entregar algo, neste caso, ela transfere a propriedade das coisas? Está entendendo a pergunta? Olha só,
Ó, anota aí no teu caderno. Ó, a obrigação de dar coisa transfere a propriedade? Essa é uma boa pergunta. Transfere a propriedade? A resposta é um sonoro não. Como assim, professor? Não, meus amigos. A resposta é um sonoro não. Por que não? Porque no ordenamento jurídico brasileiro, nenhum contrato, olha aqui, o contrato é a fonte de obrigação. Nenhum contrato, meus amigos, ele transfere propriedade. Não transfere propriedade das coisas. Os contratos, eles geram o quê? Geram obrigações. Porque propriedade, meus amigos, aqui ó, propriedade é direito real, ok? E não direito obrigacional. Isso é uma casquinha de banana, circula a todo momento em prova e muita gente escorrega. Ok? Por quê, professor? O senhor poderia explicar? Sim. Ó, primeira distinção. Nós fizemos essa distinção. Direito real não se confunde com direito obrigacional. Estamos falando aqui de uma obrigação, de dar uma coisa, entregar uma coisa. Agora vejam, isso significa que poderá ensejar o direito real? Não. Pode ser que o direito real se inicie, né, como regra assim, se inicie de uma relação obrigacional, ou seja, de um contrato, mas a transferência da propriedade não. Ok? A transferência da propriedade não se adquire propriedade por meio de relação obrigacional, porque propriedade é direito real. Ok? Daí depois retoma lá aquelas principais distinções entre os institutos. Agora, a justificativa aqui é a seguinte, meus amigos. Por quê? Porque o Brasil adota a doutrina para o direito real, ó, direito real, o Brasil, anota aí, adota a doutrina, vou colocar em verde aqui, ó, vou colocar em verde, a doutrina, meus amigos, do título, tá anotando? Título e módulo, ó, título mais módulo. Título mais módulo. Agora, e agora o espaço, né? Mas você anota aí no teu caderno. O título, o que é isso, professor? O título é um contrato. É um contrato que justifica, ok? Que justifica a transferência da propriedade. Tá anotando? Olha só, preste bem atenção. O título é um contrato que justifica. Que o objetivo é o quê? Justifica ali a transferência da propriedade. Legal? Então vejam, os senhores irão estudar isso em breve, se denomina de contrato aí, no caso, contrato translativo. Anota aí, contrato translativo. Porque ele transfere a propriedade? Não transfere a propriedade, ele objetiva. Ele justifica essa transferência, mas ele por si só não. Olha aqui, ele não, ok? Não transfere a propriedade, mas ele gera então o quê? Ele gera um direito obrigacional. Agora vejam, meus amigos, por quê? Porque só o título seria suficiente? Não. É necessário também o quê? O modo. E o modo como se transfere a propriedade, meus amigos. Anote aí o modo. Como se transfere a propriedade. Aqui nós teremos dois modos. Ó, vou colocar aqui do lado. Dois modos. Um deles é a tradição, ok? E o segundo, o registro, tá? CRI. E o outro é o registro. Então coloca assim, modo. E o modo como se transfere a propriedade, professor? O título, já visualizamos. Contrato. Agora, e o modo, professor? Tradição. Coloca aí. Tradição é a entrega da coisa. Olha que bacana. Tradição é a entrega da coisa. Para nós aqui, diferentemente, né, do senso comum,
do VOP, do vocabulário oficial da língua portuguesa, tradição tem um outro significado. Então, tradição para nós significa entrega. Entrega do quê? Entrega da coisa. Entrega da coisa. Ok? Mas isto, meus amigos, essa tradição, a propriedade se transfere nesse modo denominado tradição, propriedade dos bens móveis. Tá anotando? Propriedade dos bens móveis, certo? Agora, e os bens imóveis, professor? Também são coisas. E os bens imóveis? Os bens imóveis, meus amigos, é um outro modo. Um outro modo. Os bens imóveis, eles reclamam o quê? O registro. E esse registro é onde? No cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Ok? Neste caso, direito real. Novamente, eu não tenho pressa, respeito muito meus alunos, tenho um carinho enorme por você que está anotando. Olha só, vamos lá, novamente recapitular este pensamento. Professor, obrigação de dar é aquela que consiste na entrega de uma coisa. O senhor disse isso. Perfeito. Esta entrega, esta transferência, ela transfere a propriedade? A resposta é não. Por que não? Porque o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, ele adota a doutrina do título mais modo. Ok? Então este título, ele se inicia a partir de um contrato, o contrato gera uma obrigação e isso se concretiza para a transferência da propriedade a partir do quê? Da obediência ao modo. E quais são os modos de transferência de propriedade? Quais são? A tradição, no caso dos bens móveis, e o registro, no caso dos bens imóveis. Então veja, meus amigos, só se adquire propriedade de dois modos. Quais são eles? Tradição para bens móveis e registro para bens imóveis. Coloca agora aqui, ó, abaixo aqui. Tradição, artigo 1226. Tradição, artigo 1226 e registro, artigo 1227. Vamos a eles. Olha só, os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição. Marca texto aí em tradição. Anotem. Marca texto em tradição e bens móveis. Coisas móveis, no caso, para ser fiel à literalidade aqui. Coisas móveis e tradição. Agora olha só o 1227. 1227. Os direitos reais sobre imóveis. Sobre imóveis, meus amigos. Constituídos ou transmitidos por ato entre vivos. Só se adquire com o registro onde? No cartório de registro de imóveis, né? Cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste código. Aí nós temos a remissão 1245, 1247, mas isso aí os senhores irão estudar quando forem estudar os direitos reais. Nosso objeto agora, direito obrigacional, penso que a gente já deixou isso bem, né? Estamos até entrando aí nessa área de direito real, que não é objeto das nossas reflexões para esse instante. Ok? Tranquilos? Olha só que bacana. Transfere propriedade? Porque propriedade exige título mais modo. Olha aí que bacana. Agora vejam, meus amigos. Faça essa experiência. Vá ao 233. Dá um pulinho lá no 233. Olha só, onde se inicia a obrigação de dar. Porque lá se inicia essa obrigação de dar com a obrigação de dar coisa certa. Obrigação de dar coisa certa. Agora, obrigação de dar coisa certa é aquela que o objeto está completamente individualizado. O objeto está determinado, ou seja, coisa certa. Eu sei que os senhores devem estar falando, professor, está pagando um mico, está falando aquilo que água molha. É assim que funciona. E a classificação, obrigação de dar coisa certa é aquela que está completamente individualizado. Eu crio uma obrigação de dar o quê? Esta caneta. Olha só.
é uma coisa certa, uma coisa determinada. Neste caso, há possibilidade de escolha? Há possibilidade de escolha? Não. Por quê? Porque o bem já está determinado. Ok, meus amigos? Vejam o que diz o artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Olha só, abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. É isso que nos informa o artigo 233. Vejam, parece simples, né? A obrigação de dar coisa certa é uma coisa o quê? Não há possibilidade de escolha porque é uma coisa certa, uma coisa determinada, né? Já está completamente individualizado. Joia. Só que eu vou te pedir, meus amigos, para passar um marca-texto onde? Olha só, marca-texto abrange os acessórios dela. Olha aqui a coisa aqui, ó. Abrange os acessórios dela. Então vejam bem, olha só que interessante. Neste caso, será que este acessório aqui, ele integra este bem? Aí você vai me falar, por óbvio que sim, professor. Por quê? Por óbvio. Porque se não tampar, irá o quê? Secar a tinta. Sim, olha o que está no 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Fizemos um contrato de compra e venda da caneta? Sim. Está o quê? Embora não conste do contrato, presume-se o quê? Abrange esses acessórios aqui. Os acessórios dela, ok? Só não irá abranger se essa não abrangência resultar do quê? Resultar do título, resultar do contrato. Do contrato ou, eventualmente, das circunstâncias do caso. Ok? Não, já estou comprando sem tampa mesmo. Ok? Do contrário, o credor poderá exigir. Poderá exigir o quê? Tanto o principal como o acessório. Agora, olha só. A isto, meus amigos, ó, 233, vamos puxar aqui, ó. A isto, eu gostaria de dividir com os senhores nesse exato instante o quê? O nome, a principal regra, né? O nome da principal regra da obrigação de dar é o princípio da gravitação. Anota aí, vou colocar até em outra cor. Ó, princípio da gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica. Certo? Princípio da gravitação jurídica. Alguns vão também chamar de princípio da acessoriedade, né? Quando você pensa em acessório, fica bem elementar. Agora, a gravitação tem caído em prova e muitas das vezes o aluno fala assim, ué, nunca ouvi essa expressão, gravitação, lei da gravidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Vejam, o bem principal, ele exerce uma força gravitacional, vou colocar aqui, ó, gravitacional sobre o acessório, de modo que onde o bem principal for, o bem acessório irá atrás. Porque o acessório, ele gravita em torno do principal, ele não tem vida própria, como regra, tá, pessoal? Como regra. Por isso que os senhores já ouviram aquela expressão, o acessório segue a sorte do principal, ok? Então, o que é o princípio da gravitação jurídica? É a regra pela qual, anote aí, é a regra pela qual o acessório segue a sorte do objeto principal. Anotaram? É a regra pela qual o acessório segue a sorte do objeto principal. Essa é uma regra clássica, meus amigos. Essa é uma regra que já vem lá do direito romano. Ok? Então se trata de uma presunção relativa. Olha aí, anota aí. É uma presunção relativa. Porque olha o que está na última parte, a regrinha de exceção do 233. Só não haverá a regra da gravitação jurídica se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Legal? Então vejam, trata-se de uma regra, o quê? De presunção relativa. Ok? De presunção relativa. Somente se houver omissão no contrato,
né, no acordo entre as partes ali, ou nada, né, neste caso, nada que impeça que a referida regra seja afastada, tá certo? Ótimo! Então, princípio da gravitação jurídica, vamos colocar aqui, ó, o acessório segue a sorte do principal. Deixa eu colocar, vai ficar melhor aqui. Segue a sorte do principal. Segue a sorte, ou seja, onde for o acessório vai atrás. Ok? Vamos adiante. Meus amigos, esta regra, ela comporta alguma exceção? Poderia, né? Os senhores poderiam nesse exato instante. Professor, há possibilidade, né, de haver aí, nesse caso, disposições de vontade em sentido contrário, né? Existiriam exceções a essa regra da gravitação jurídica? Sim, nós já falamos. É uma presunção legal, presunção relativa, ok? Pode ser afastada por contrato, né? Ou por circunstâncias do caso. Agora, meus amigos, eu gostaria de tocar agora um outro instituto que são denominados de, olha só, ao lado desse aqui, que são denominados de pertenças. Pertenças, ok? O que seriam essas pertenças, professores? Pertenças são bens acessórios. Aí você, peraí, professor, mas o senhor falou que acessório segue a sorte do principal? Sim, só que neste caso essas pertenças são bens acessórios que não fazem parte, não constituem assim uma parte integrante do bem principal. Ok? Não é uma parte integrante do bem principal. Elas servem, esses acessórios servem para qual finalidade? De ornamento, amorfoseamento, né? Servem para garantir uma melhor utilidade, uma melhor funcionabilidade, ok? Do bem principal. Né? Neste caso, as pertenças não seguem a sorte do bem principal. Professor, eu preciso de um exemplo. Sim, é perfeitamente possível. Meus amigos, vamos pensar no apartamento. Vamos nos manter fiel ao exemplo do apartamento. Vamos pensar lá no apartamento. Dentro desse apartamento existem o quê? Existem quadros. Olha só, uma estante, livros, né? Monitor, TV. Neste nosso caso aqui, uma lousa. Não é isso? O que mais poderíamos, né? Olha aqui, e se tem lousa tem que ter canetas, etc e tal. Tantas outras coisas, computador, para o monitor, TV, etc e tal. Vejam, neste caso, elas integram, todas essas coisas aqui integram o apartamento, integram o imóvel, considerando que, né, hipoteticamente, que isso aqui seja um apartamento. O escritório, integram esse escritório? A resposta é sim. Agora vejam, neste caso, mas a venda, né, deste imóvel aqui, a venda do apartamento, pressupõe essa presunção de que todos esses ornamentos, todos esses bens acessórios aqui que trazem, né, utilidade, funcionalidade e ornamento para cá, eles seguiriam a sorte, estariam sendo vendidos aqui todos com a venda do imóvel? Não. Com a venda do imóvel, não. Ok? Então vejam, meus amigos, o exemplo que eu estou dando. Vejam, então em um contrato de compra e venda, aquele compra e venda padrão, vamos colocar assim, padrão, compra e venda padrão do apartamento, né? Neste caso, há a venda da estrutura física, a venda do imóvel. E se retira o quê? Se retiram os meus pertences. Os meus pertences eu vou levar comigo. Existem livros aqui, tantas coisas, que tem inclusive um caráter aí, vamos dizer assim, embora não tenha, não seja apreciável do ponto de vista econômico, mas tem um valor sentimental. Olha só. O que eu irei retirar então desse imóvel que eu acabei de vender? Os meus pertences. Bem, olha só, é intuitivo. Pertenças tem a sua origem onde? Nos pertences. Olha aí, bem tranquilo. Então veja, o que transforma o imóvel, né, em uma... Vamos pensar, sala de aula. Você, em sala de aula. Uma sala de aula, o que transforma um espaço físico em sala de aula? Os bens que guarnecem, né, as pertenças, como lousa, carteira, não é isso?
a lousa, a carteira, o que mais? Um data show e etc e tal. No momento em que o prédio é vendido, o imóvel é vendido, tudo aquilo ele pertence, irá seguir a sorte do principal? A resposta é, num primeiro momento, não. Show? Estamos tranquilos em relação às pertenças? Agora cuidado, meus amigos. Porque, como tudo no direito, né, como boa parte, pelo menos, no direito, pode haver exceção. Pode haver exceção. Então vamos colocar uma definição aqui. Ó, pertenças, bens acessórios, olha aí, ó, bens acessórios que não pertencem. Bens acessórios, né, que não pertencem, não, que não constituem parte integrante, coloca aí, parte integrante do principal. Parte integrante do principal. Ok? Parte integrante do bem principal. Legal? Então, não constitui, professor, não. Serve o quê? Para, né, funcionalidade, morfoseamento. Joia. Agora, pode haver exceção? Sim, é perfeitamente possível. Então, cuidado. Os senhores já ouviram a seguinte expressão. Vou vender a minha fazenda porteira fechada. Venda a fazenda aí, porteira fechada. Essa expressão nos sugere o quê? Vendo com todos os meus bens, todos os meus, né, os meus pertences, ou seja, com as pertenças, porteira fechada. Olha só que interessante. Porque no caso da fazenda, eu posso vender a fazenda. Eventualmente, pode ser que o gado fique, né, os demais animais, mas na sede nós temos tantos outros, né, pertences, tantos bens acessórios que não integram a fazenda, o imóvel. Mas porteira fechada seria uma exceção, então, à não retirada das pertenças. E um segundo exemplo aí também, meus amigos, estaria relacionado quando pode haver uma confusão. Tá? Pode haver uma confusão, né? Quando a natureza do negócio dá a entender, né, que as pertenças integram a transmissão. Aí neste caso, vejam, direito empresarial, eu não vou entrar nesse assunto, mas digamos, vamos dar um exemplo, vendo esta padaria. Né? Estou vendendo, vende-se esta padaria. Neste caso, é a venda do imóvel? Não seria a venda do imóvel. Okay? Diferentemente de em um local onde está instalada uma padaria, está escrito vendo este imóvel. É diferente. Tá? Então anota aí no teu caderno. Neste caso, aí, vendo esta padaria, subentende-se, né? Fica aquela... se dá a entender que as pertenças, ok? Mas isso é Instituto de Direito Empresarial, que os senhores irão estudar com o professor de Direito Empresarial. Só anotem aí. Chama-se trespasse. Trespasse. Tá certo? Então vamos adiante. Meus amigos, aqui em relação a dar a coisa certa, eu gostaria de chamar a atenção também dos senhores para o seguinte fato, para a coisa devida, né? Se é coisa certa, coisa devida. Onde é que nós vamos colocar aqui? Olha o quadro ficando pequeno. Olha aqui, ó, princípio da gravitação jurídica. E vamos lá. Coloca aqui, ó. Coisa devida. Da coisa devida. Olha só, coisa devida, meus amigos, é a vinculação, ok? Ó, vinculação. Coisa devida, vinculação. É bem tranquilo, isso é bem tranquilo. Por quê, meus amigos? Essa vinculação. O credor, ele não pode ser forçado a receber coisa diversa da devida, da prestação debitória. Ainda que seja mais valiosa. Gravem bem esta vinculação entre credor e devedor, né? A coisa devida, ela
Se é a coisa devida, o credor não é obrigado a receber coisa diversa da devida, nem mesmo que seja mais valiosa. Ok? Professor, sim, é isso que nos informa o artigo 313. Vá à leitura do 313. Olha o que nos informa o 313. O credor não é obrigado, é o que eu acabei de dizer, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Olha só, e aí marca texto agora, ainda que mais valiosa. Ainda que mais valiosa. Ok? Primeira regrinha. Professor, e um exemplo? Poderia me dar um exemplo, professor? Sim, vou dar um exemplo. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu adquira uma Toyota, um Jeep Toyota Bandeirantes. Um Jeep Toyota Bandeirantes, ano 91, vermelho, coisa linda, eu já vi alguns circulando por aí. Jeep Toyota Bandeirantes, ano 91. E aí, por razões que eu desconheço, ele fala assim: ah, Carlos, infelizmente não posso te entregar a Toyota Bandeirantes vermelha, mas eu vou lhe entregar, sabe o que? Uma Toro, uma Fiat Toro. Sem propaganda nenhuma, pessoal, aqui é a ideia, né, sem jabá, né? A ideia é só porque Toyota Toro. Começa tudo com T. E outra, o Toro é mais, né, esse carro aí chamado Toro é mais valioso que a Toyota Bandeirantes. Afinal de contas, uma Toro 2020 e a Toyota Bandeirantes 91. Eu sou obrigado a receber esse Toro, esse veículo Toro 2020, com toda a sua tecnologia embarcada e etc e tal. São bem distintos, viu, meus amigos? São bem distintos, porque quem é apaixonado por uma Toyotinha Bandeirantes vai falar: olha, com toda essa tecnologia, ainda que tenha valor, um valor, né, do ponto de vista da apreciação econômica maior, não aceito, não aceito, né? Toro tem muito Toro por aí andando, e uma Toyotinha Bandeirantes, não, ok? Não sou obrigado a receber. Agora, serei forçado a receber? Não, em hipótese alguma. Mas depois, digamos que me convençam de receber. Neste caso, meus amigos, se me convencer a receber nesse exemplo aqui, aí neste caso nós teremos o quê? Um instituto denominado dação em pagamento. O objeto diverso aí, ele se encaixa em um dos institutos que nós iremos estudar à frente, chamado dação em pagamento. Essa relação obrigacional irá se extinguir por meio de uma dação em pagamento. Não, a dação não pode ser imposta. Será sempre o quê? Fruto de convenção entre as partes. Tá certo? Agora, já que a gente se estendeu, vamos aproveitar para tratar de um tema também muito recorrente em prova. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou anotar desse lado agora, ó. Vou vir para cá. Vamos aqui, ó. Cômodos, anota aí, ó. Cômodos obrigacionais. Anota aí. Professor, o que vem a ser cômodos obrigacionais? Olha aí, dentro de todo esse contexto que estamos iniciando aqui a partir da obrigação de dar. Cômodos obrigacionais, meus amigos, para você que está anotando, são todos os acréscimos qualitativos ou quantitativos que geram o quê? A valorização da coisa devida. Então, todos os acréscimos, seja em qualidade ou quantidade, que gerem acréscimos à coisa devida, são chamados de cômodos obrigacionais. Ok? Professor, exemplo. Vamos a um exemplo. Vamos lá. Cômodos obrigacionais. Vou dar um exemplo aqui bacana, eu vi esses dias em um livro, vou deixar a referência aqui para vocês, achei muito interessante, muito didático. Faço a venda de um
de um animal, uma cachorra. E 40 dias depois, se descobre que ela estava prenha. Olha só, sabe qual foi o valor da venda da cachorra? 10 mil reais. Agora, só que sabe quanto custa cada filhote de um cachorro desse? Gera em torno de 5 mil reais. Vejam, houve o quê? Um acréscimo. Um acréscimo quantitativo nesse caso, a coisa devida. Porque eu vendi um cachorro. No caso, um cachorro aí. Um cachorro. Agora, o meu credor, ele está recebendo mais de um. Né? Então ele pagou 10 e está aí no mínimo, eu não entendo muito bem, talvez o exemplo não seja tão feliz, mas digamos que tenham 3 filhotes. Olha quanto daria isso. Teve um acréscimo considerável. Então, meus amigos, vejam, estes cômodos obrigacionais, eles dialogam intimamente com um princípio. Com um princípio, vou colocar em verde aqui para não criar confusão, com um princípio chamado princípio da equivalência. Princípio da equivalência das prestações. Certo? Eu não coloquei prestação. Princípio da equivalência das prestações. Princípio da equivalência das prestações, meus amigos, porque o devedor da coisa, ele poderá pedir, neste caso, o quê? Uma complementação do preço. Afinal de contas, houve o quê? Cômodos obrigacionais. Ou seja, uma valorização, um acréscimo, né, da coisa devida. Então, neste caso, o devedor, ele poderá pedir uma complementação do preço. Agora, e o devedor? Ele poderá ser constrangido a pagar? Não, não poderá ser constrangido a pagar. Mas não poderá também o quê? Olha só, se locupletar, ok? Não poderá ter aí também um enriquecimento sem causa, tá certo? Então, nesse caso, do mesmo modo que o credor ele não pode ser constrangido a pagar, não pode ser constrangido a pagar, ele comprou um cachorro e não 2, 3. O devedor não poderá também suportar o quê? O prejuízo, ok? Então, se as partes, vamos fechar isso, se as partes não chegarem a um consenso, o negócio será desfeito sem que se possa imputar culpa a qualquer um dos contratantes. Porque se estar diante do quê? Esses cômodos obrigacionais, além de serem acréscimos, né, seja qualitativos ou quantitativos, é um fato novo, é um fato extraordinário. Tá certo? E vamos, é longo, né? Muito assunto, mas eu quero fechar. Fechar com uma chave de ouro aqui, talvez de um dos assuntos que mais acesos aí no direito das obrigações, que é um princípio, alguns vão dizer que é um princípio, outros dizem que é regra, tá? A doutrina majoritária vai chamar de regra e aparece em latim. E onde que nós vamos encontrar espaço aqui? Vamos colocar aqui, ó. Espera aí. Aqui. Olha só. Então, vamos falar do que? Do res perit, ou perit, ok? A pronúncia aí, ó, res perit domino. Res perit domino. Para você que está anotando, res, coisa. A coisa perece para o dono. A coisa perece para o dono. Meus amigos, esta regra, esse é um tema que muito exigido em prova e muitas das vezes cai em latim, o aluno professor, mas nunca tocou nesse assunto. Aqui, res perit domino, ou seja, é a regra que informa que o risco do perecimento, da destruição, né, do perecimento, da destruição, será sempre para quem? Sempre para o dono. Nada de difícil, nada de muito complexo. Res perit domino. O risco
de perecimento, de destruição, será sempre do dono, ok? Agora, olha só o diálogo, a associação. Nós vimos aqui, ó, né, há pouco, o quê? Que a transferência da propriedade, olha só, transferência da propriedade, ela seria efetiva de dois modos, pela tradição ou pelo registro. Tradição ou registro. Então essa regra aqui, meus amigos, res perit dominum, ela é utilizada para analisar o quê? O dever de restituir. O dever de restituir os valores, né, eventualmente antecipados pelo comprador. Ok? Os valores eventualmente antecipados pelo comprador. Veja, então vamos a um exemplo. O apartamento poderia falar, bom, pegou fogo. Não, mas vamos lá, um exemplo. A venda de um automóvel. Vamos lá, venda de um automóvel. Como se dá a transferência de propriedade de bem móvel? Por meio da tradição. Bom, esse exemplo aqui vai ficar bacana. Por meio da tradição. A parte vem e contrata e já antecipa o quê? Antecipa os valores. Então o comprador falou, olha, eu já vou lhe pagar. Ele falou assim, eu não posso te entregar agora o veículo. Me entregue daqui uma semana. Tá bom, tá ótimo. Só que o que acontece? Um dia antes da entrega, o veículo foi furtado. Furtaram o veículo. Neste caso, meus amigos, para quem perece a coisa? Para o dono. Quem era o dono do veículo? Uma boa pergunta de prova. Quem era o dono do veículo? Como que se opera a transferência de bem imóvel? Pela tradição. O dono, embora o comprador tenha adiantado a parte do pagamento, o dono ainda é o antigo proprietário. Não houve a tradição, não houve a entrega. E neste caso, meus amigos, quem, né, será responsabilizado pela perda? O próprio dono. Nesse caso, com a restituição dos valores. Não estou falando de culpa, tá? Isso aí nós vamos estudar lá em responsabilidade civil depois. Estou dizendo o seguinte, perecimento da coisa irá sempre perecer, grave essa regrinha, sempre para o dono. Res perit dominum. Extensa, hein? Muito assunto. Meu Deus, muito assunto. Mas nós iremos vencer. Com força, determinação e muita garra. Eu te espero no próximo encontro. Até breve.